Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, nos ilumine, nos ampare e nos proteja a todos. Eu dei um tema que era a mulher e a ressurreição, mas esse tema, os dons divinos, ele está muito atual e todos nós precisamos muito desse tema. E eu não vou falar de pé, porque eu não estou tendo condições de ficar em pé, como diz o Divaldo que ele está colunável. Eu já estou colunável também. Então, os dons divinos, está lá no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, no capítulo 84, quando o Emmanuel cita uma parte, um versículo da carta de Timóteo, da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então Deus não nos deu ao espírito o temor, de maneira nenhuma, o medo. Ele nos deu fortaleza, amor e moderação. Então realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo, de jeito nenhum. Ao revés disso, ele conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Qual é a fortaleza? A coragem, a força, de ter vontade de vencer, mas com equilíbrio, porque nós temos que ter moderação. E o amor acima de tudo. O amor, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que o amor, ele é bom, ele não é untuoso, ele não é soberbo, ele tudo perdoa, ele tudo crê, e é só o amor que conhece o que é verdade. Então a gente tem que entender isso, porque todos nós somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é o valor moral, do amor, que é o serviço incessante do bem, e da moderação, que define o nosso equilíbrio onde quer que nós estejamos. No lar, no trabalho, com os amigos, na rua, onde nós estejamos. Nós temos que ter equilíbrio. Entretanto, meus irmãos, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina sem o suor do trabalho, ele está ali trabalhando, mas ele não faz a parte dele. Muito pelo contrário, ele está recebendo impunemente o salário sem ele cumprir com as suas obrigações. Desertamos da responsabilidade quando nós agimos assim, supondo obter sem paga os benefícios da vida. Tem que ser como Jesus nos ensinou: faça a tua parte que o céu te ajudará. Principalmente quando nós não trabalhamos o nosso burilamento. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, ele permanece no nível da incompetência. Então ele tem aquela coisa de ser o dono de tudo, de vencer, de saber tudo, de estar no poder maior, financeiro, mas ele acha que ele tem que ganhar as vantagens materiais. Contudo, na intimidade,
permanecem no nível de incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. Você pode ter o poder do mundo, mas por dentro você está se estacando na sombra da ignorância. Isso é ignorância. Você ter poder, você mandar, e é o que nós mais estamos vendo na atualidade. Não é no Brasil não, meus irmãos, é no mundo inteiro. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para a regeneração. E se nós pegarmos o livro A Gênese, no último capítulo, principalmente os 4 últimos itens da Gênese, Kardec vai nos falar dessa situação, lá em 1860 e poucos. E ele já falava dessa transição planetária, a separação do joio e do trigo. Eu quero ser joio ou eu quero ser trigo? Porque o joio, como disse Jesus na parábola, vai ser separado do trigo e vai ser colocado em local onde vai ser queimado. Aí nós vamos reencarnar em planeta que está saindo de primitivo para provas e expiações, se nós formos joio. Assim como aconteceu com o planeta Terra, quando vieram para cá os egípcios, os exilados de Capela, né? Que foram para o Egito, para a Índia, para a Grécia. Para quê? Para ensinar aos primitivos tudo aquilo que nós já conhecemos no momento atual. Toda tecnologia que eles ainda não têm. E se nós evoluirmos, crescermos, no retorno, nós podemos voltar para o planeta Terra, mas a gente tem que evoluir. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Aí a gente começa a fazer pesquisa com relação às enfermidades físicas, e uma das mais bem pesquisadas foi o câncer digestivo, no Hospital do Câncer em Harvard, nos Estados Unidos. Por 12 anos eles foram fazendo as pesquisas e foram tirando as conclusões. O câncer digestivo, estômago, intestino, a parte toda digestiva, é causada pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que a gente não entre nessa situação. Aprender a perdoar, aprender a amar, parar de achar que o outro não merece ter, né? Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas da fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz de consciência. Então nós temos que fazer o quê? A nossa parte, para que o céu possa nos ajudar. E Jesus, ele, como falou aqui na mensagem que foi lida no início, né, sobre as parábolas,
As parábolas que Jesus contou foram 45 parábolas. O que é uma parábola? A parábola é uma história com E. Ela é fictícia. A gente tira dela uma moral daquela história. E a história com H ela é verdadeira, ela é real. Então Jesus contava essas parábolas para que as pessoas que o ouviam podiam tirar dela uma moral da história para ele aprender mais, evoluir melhor. Então, ele conta que certa vez um homem muito rico, um grande proprietário, ele teve a necessidade de deixar a sua pátria e viajar para outros países. Mas ele precisava de alguém que administrasse os seus bens que ele estava deixando ali. Eu já vi isso no livro do Importante é o Amor, falando assim, Jesus falava para ele assim, dar o dinheiro aos pobres para quem mais precisa, e o homem saiu triste porque ele é rico. Mas essa daí é do rico, né? Do jovem rico. Pois é. Essa daqui é dos talentos. Presta atenção para você entender que ela é muito especial também. Ele chamou então os seus servidores de confiança e lhes entregou os seus bens a fim de que negociassem com as quantias que lhes eram entregues. Ao primeiro servo ele deu 5 talentos. Cada um talento valeria hoje 100 mil reais. Ao segundo ele entregou 2 talentos, que corresponderia a 200 mil reais. O primeiro 500 mil, o segundo 200 mil. E ao terceiro ele deu apenas 1 talento. Foi de acordo com a capacidade de cada um deles, né? E ele fez essa distribuição de acordo com a capacidade de cada servidor, e depois ele seguiu para a viagem. Aí o primeiro foi imediatamente negociar com os talentos, e nos vários negócios que fez ele conseguiu ganhar outros 5 talentos. Então de 500 ele foi para 1 milhão. O segundo fez o mesmo, conseguiu de lucro mais 400 mil reais. O terceiro servidor, porém, em lugar de multiplicar o seu dinheiro, realizando negócios como os outros 2, saiu da casa do Senhor e foi para a sua residência. E no fundo do quintal ele enterrou a moeda de ouro que o grande proprietário lhe havia passado às mãos. Decorrido algum tempo, o Senhor voltou do estrangeiro para sua pátria e, chegando a casa, chamou aqueles servidores para ajustar as contas com ele. Compareceu primeiro à presença do seu amo e falou: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Negociei com eles como ordenastes e consegui multiplicá-los com o meu trabalho honesto, conseguindo outros 5. Aqui estão, meu senhor, os 10 talentos que te pertencem. Foi honesto, né? Disse-lhe o proprietário em resposta: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco que te confiei, de agora em diante eu te confiarei negócios maiores e mais importantes. Estarás sempre comigo, ao meu lado, e gozarás da minha felicidade e do meu bem-estar. Chegou o segundo servidor e disse também: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Também negociei com eles como mandastes, e consegui multiplicá-los igualmente com meu esforço honesto, conseguindo outros 2. Aqui estão, meu senhor, os 4 talentos que te pertencem. Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco que te confiei, de agora em diante eu te confiarei também negócios maiores e mais importantes.
Estarás a meu lado, sempre comigo, e gozarás também, como teu companheiro, da minha felicidade, do meu bem-estar. Chegou por fim o terceiro servidor, que havia recebido um talento só, e disse ao seu patrão: Senhor, eu te conheço muito bem, sempre soube que és um homem duro, severo, que gosta de colher onde não semeastes e recolhe o trabalho dos outros. Por isso eu tive medo de ti, da tua justiça, e por medo eu escondi o teu talento na terra. Mas hoje eu desenterrei tua moeda e aqui está, Senhor, o que te pertence. O proprietário então lhe respondeu: ó, servo mau e preguiçoso, por que me ofendes assim? Por que imaginas que eu gosto de colher onde não semeei e me agrada explorar o trabalho alheio? Se assim julgavas, por que não puseste pelo menos o dinheiro no banco para render juros, já que não querias multiplicá-lo com seu trabalho? E chamando os outros servidores de sua casa, continuou: tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. A todo aquele que tem ainda mais se dá, e ele terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servidor inútil fora do meu palácio, onde há lágrimas, fome e revolta, sem as alegrias que provêm do trabalho honesto e fiel. Isso está para nós na atualidade. Quando nós não sabemos administrar bem os dons divinos que Deus nos doou, fortaleza, amor e moderação, porque quando nós conseguimos multiplicar esses dons, nós chegamos no plano espiritual muito melhor. A parábola que ela falou para nós é do jovem rico, milionário, que fazia disputa de bigas, aquelas carros, né, com vários cavalos. Esse rapaz, ele gostou de Jesus e perguntou para Jesus: eu gostaria de segui-lo. Aí Jesus disse para ele: venha e segue-me. Ah, mas hoje, dá-me um tempo que eu vou voltar e vou segui-lo. Ele falou para ele: vai, vende tudo que possuis, distribui para os pobres, venha e siga-me. Mas mestre, eu tenho uma disputa de bigas no domingo e eu não posso vir acompanhar você agora. Me dá um tempo. Aí Jesus diz para ele: tem que ser hoje, tem que ser agora. Aí, sabe o que acontece com ele? Ele vai disputar as bigas, os carros desordenam, ele cai, os cavalos vêm pisando em cima dele e pronto. Ele partiu para o plano espiritual. Então, o que nós temos que fazer? A nossa parte. Nós fazemos a nossa parte? Vamos olhar para dentro de cada um de nós. Como nós somos? Nós somos bons administradores dos nossos bens, do nosso lar, da nossa família. Porque a administração não só é de bem material, não. É de bem espiritual também. Então esta parábola, meus irmãos, ela é uma imagem do reino de Deus. E nesse reino, que abrange o universo inteiro, de cada alma, por mais pobre e pequenina que seja, tem uma determinada tarefa, uma determinada missão. E Deus dá a cada um de nós, pai, mãe, jovem, criança, uma tarefa maior ou menor, segundo a capacidade de cada alma. Ele sabe a quem ele vai dar a maior, a menor e a menor de todas,
segundo a capacidade de cada um de nós. Isso é o que significa a distribuição diferente de talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Mas Deus quer que nós multipliquemos os nossos talentos e não que os enterremos, como fez o servidor preguiçoso, que mereceu também o qualificativo de mau. Se nós temos uma missão aqui na terra, vamos cumpri-las. Ah, Graça, mas eu não sei qual é a minha missão. À medida que você vai evoluindo, que você vai crescendo, buscando trabalhar no bem, no amor ao próximo, você vai descobrindo quais são os seus talentos que você tem que evoluir. Então, nossos talentos são as possibilidades que toda alma possui de fazer algum bem no mundo. E todos nós recebemos de Deus 5, ou 2, ou 1 talento. Isto é, você pode fazer algum bem neste mundo, ajudando os amigos, sendo prestativo, bondoso para os seus colegas, fazendo algum serviço de ajuda ao próximo, auxiliando, conforme suas posses, porque há tantas almas sofredoras e necessitadas no mundo, meus irmãos, tem demais. Mas tem muita gente precisando de socorro, precisando de amparo. Nós trabalhamos na casa espírita com uma quantidade muito grande de pessoas que passam por dificuldade financeira, coitados. E tem aqueles que já aprenderam muito e que eles não vão na casa espírita só por causa, os assistidos, só por causa da cesta básica, não. Eles vão para participar do passe, ouvir as palestras, participar das palestras, porque as palestras para eles são as mais abertas e que eles podem dialogar com quem está falando. Isso é importante demais para todos nós. O Kardec falava assim, fora da caridade não há salvação. Isto, fora da caridade não há salvação. A caridade, ela anda de mãos dadas com o amor, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Ela anda de mãos dadas com o amor. Então, os seus talentos são o seu conhecimento, a sua bondade, a sua boa vontade para ajudar a quem sabe ou pode menos que você. Por exemplo, no caso dos professores. Gente, ensinar os alunos, em escolas públicas principalmente, mais humildes, mais simples, é difícil. Então o professor, com todo carinho, ele vai, orienta, administra uma aula bem administrada, tem paciência, ajuda o aluno a fazer o trabalho, com paciência, com carinho. Nós também podemos fazer isso. Às vezes, os filhos estão com dificuldade de aprendizado, a mãe fica nervosa, grita com a criança, não precisa fazer isso. Aconteceu comigo. Não precisa fazer isso. Vamos ajudar, vamos ensinar. Eu fico lembrando de quando nós éramos crianças lá em casa, a gente morava na roça e a minha mãe, quando a gente ia para a escola, a gente já ia alfabetizado, que a minha mãe nos alfabetizava. Naquela época era o ABC. E esqueci como é que chamava, tabuada. A gente ia sabendo somar e sabia escrever todo o alfabeto, tudo direitinho. Mas ela tinha uma paciência, teve 15 filhos. Como que ela conseguiu ter 15 filhos? Eu falava com ela, mãe, não é possível. Hoje ela estaria fazendo, meus irmãos, 111 anos. Hoje é aniversário dela. E ela deve estar lá no plano espiritual muito feliz.
Então, eu tenho certeza que ela conquistou, ela multiplicou os dons divinos que ela recebeu, tanto ela quanto meu pai. Então, gente, tudo que você possui ou sabe é um talento que Deus confiou a ti, a fim de que seu coração, a sua inteligência, o multiplique em favor dos pobres, dos sofredores e dos necessitados do mundo. É muito lindo a gente, quando recebe os assistidos lá na casa espírita, que ele cumprimenta, abraça a gente. Se a gente falta, na semana que a gente vai, Dona Graça, estava com saudade da senhora, o que houve? Ai, é gostoso demais, não é, Tereza? É bom demais. Então não imite o terceiro servidor que enterrou o seu talento. Não negue sua cooperação quando puder prestar um favor. É tão bom quando nós podemos fazer a nossa parte, ajudando o próximo, né? Não deixe de ajudar em casa, no serviço doméstico. Não deixe de tratar bem a pessoa que trabalha para você na sua casa. Não deixe de tratar bem os seus colegas de trabalho, principalmente aqueles que estão em categoria mais baixa que a nossa. E não negue um auxílio honesto a um colega de estudo. Não gaste todo o seu dinheiro em coisas desnecessárias, mas lembre-se dos órfãos, dos pobres, dos doentes e comece a socorrê-los com as suas moedas. Porque quando eles vêm, nós estamos recebendo muito pouca ajuda de alimento na casa espírita. E a gente fica triste, porque coitadinhos. Antes... Eu fico com pena, porque aliás, tem aquele negócio de bazar lá para doar, faz assim, campanha das frutas, campanha do agasalho. Eu que sou uma pessoa humilde, venho de uma família humilde, eu pensei assim, antes de eu frequentar o Secal ali, eu frequentava a Renascer. Como fala, tem esse negócio de campanha das frutas, do agasalho, campanha não sei o quê. Para distribuir para os necessitados, não é? Isso. Para distribuir para os necessitados. Isso ajuda muito, isso ajuda demais. Nós ganhamos muitas doações de roupas lá na casa espírita. Então sabe o que a gente faz? Porque antes a gente dava de graça, eles pegavam um monte de roupa e jogavam na rua. Aí o pessoal da nossa rua lá, na Sampaio, reclamou muito. Aí o que nós fizemos? Nós colocamos na cabecinha deles, para eles ganharem mais dinheiro. A gente vende por 25 centavos, por 50 centavos uma peça, e para eles montarem bazar, brechó, no bairro deles. Tem um monte lá que já está conseguindo ganhar o dinheirinho deles fazendo brechó. Viu? Olha que coisa boa. Foi a melhor coisa que nós fizemos. E a cesta básica, a gente distribui. Arroz, por exemplo, e açúcar, que vem em pacote de 5 quilos, a prefeitura proibiu a gente da metade. Não pode abrir aquilo, por causa do como é que a gente fala? Vigilância sanitária. Então o que a gente faz? Quando tem para todos, a gente dá para todos. A gente vai juntando até ter para todos. E as outras coisas a gente faz o kit e dá para eles. Isso é muito importante, que eles passaram a ter mais responsabilidade, né? Existem 1000 pequeninos serviços de bondade e de delicadeza, 1000 pequenas tarefas de caridade e de compaixão que você pode realizar na vida, cumprindo sua missão de ovelha de Jesus. Não enterre seus talentos.
Se você cumprir seu dever de trabalhar no bem, nas pequeninas coisas, creia que a parábola se cumprirá na sua vida. E o Senhor Jesus confiará à sua alma tarefas maiores no seu reino. E você gozará de sua perfeita alegria na grande felicidade de trabalhar com Ele em favor da regeneração do nosso mundo. Pode crer que não existe felicidade maior do que essa. A faculdade lá de psicologia do SES lá em Juiz de Fora, eles dão aula sobre a morte, né? Que você, em qual religião, leva sempre assim, um católico, um pastor e um espírita, para falar sobre a morte. O que a doutrina católica vê na morte? O que a doutrina evangélica vê na morte? E a doutrina espírita? Então eu fui chamado, vamos falar. Aí o pastor falou primeiro, fez a visão dele, a visão da doutrina evangélica da morte. Aí foi o padre falar antes de mim. Aí o padre contou que ele morava numa cidade pequena, que lá ele fazia batizado, dava extrema-unção para os doentes, rezava nos velórios, dava comunhão, celebrava missa e celebrava casamento. E aí, tinha um homenzinho que morava lá, muito simples, muito humilde, trabalhava numa fazenda, mas ele era uma pessoa tão humilde, tão boa. Ele ajudava os companheiros de trabalho, ele vinha na cidade numa bicicleta, levava remédio para os moradores lá que estavam doentes, ele aplicava injeção, fazia curativo, ele era um anjo da guarda, ajudava Deus e todo mundo gostava dele lá na cidadezinha. Aí o bispo foi lá na cidade dele para fazer crisma, que é só o bispo que faz crisma. Aí o bispo foi num carrinho muito bonito, todo arrumadinho. O carrinho do padre era um fusquinha mais velho, mais simplesinho. Aí teve a crisma, aquela coisa toda, e eles foram descer a rua para eles irem almoçar da casa de um amigo lá da igreja, que convidou eles para irem almoçar. Quando eles estão descendo a ladeira assim, o bispo perdeu o controle da direção, atropelou o pobrezinho na bicicleta dele, bateu no poste, morreu todos três, desencarnou todos três. Aí chegaram no plano espiritual, chegaram lá no céu, falou plano espiritual não, chegou no céu. Chegou no céu, aí Jesus recebeu os três. O bispo fala primeiro: o que você fez lá na terra? Ah, Jesus, eu crismei, ordenei muito padre, celebrei muita missa pontifical, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então passa para lá. Aí chamou o padre falou: ah, Jesus, fiz muito pouca coisa, eu sou mais humilde que o bispo. Eu fazia batizado, rezava nos velórios, fazia casamento, dava confissão, comunhão, celebrava as missas. Aí Jesus falou: então passa para lá. Aí ele foi, chamou o pobrezinho e perguntou: e você, o que você fez lá na terra? Ah, Jesus, não fiz nada. Muito pobre, muito humilde, um trabalhador humilde, tinha pouca coisa para ajudar. Eu fazia um curativo, eu ajudava um companheiro no trabalho, eu buscava um remédio na cidade para levar para eles, aplicava uma injeção. Enfim, eu fazia aquilo que era muito simples, que eu não tinha capacidade do bispo e do padre para fazer. Jesus então falou com ele: passa para dentro. E vocês dois voltem para a terra e vão fazer tudo aquilo que ele fez. Aí chegou a minha vez e falei: o que eu tenho para falar? Contou a minha história. Depois de tudo que ele falou, eu não tenho nada para falar. Ele contou a minha história.
como a visão espírita da doutrina da morte no plano espiritual. Foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Nós temos que achar, porque eu fui pobre, eu fui muito simples, eu ia para a aula descalço. O dia que eu chegava no grupo de sapato, eles perguntavam se eu estava doente. E isso me fez menor do que os outros? Não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Estudei do mesmo jeito que os outros. Aprendi do mesmo jeito que os outros, porque não é porque você é pobre, que você é simples, que você é menor do que o outro, não. Então, Emmanuel, no capítulo 7 do Palavras de Vida Eterna, ele intitulou o capítulo de melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Mateus capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Senha da evolução. Melhorar para progredir. A fortaleza, o amor e a moderação. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Eu tenho aqui um copo d'água. Aqui eu tenho um jarro. Eu posso distribuir para muita gente. Mas só tem esse copo d'água aqui, eu posso dividir um gole para cada um. De acordo com o recipiente que eu tenho. Não ouvides os talentos de Deus, eles são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema, alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo a lamentação indébita. Para que ficar lamentando? Eu sou pobre, não tenho nada na vida, nada na minha vida dá certo. Já ouvi muito isso. Falei, para com isso. Que nada na minha vida dá certo. Se eu quero, eu posso. E tudo posso naquele que me fortalece, como nos fala Paulo. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. E muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia. Discutem, brigam, está sempre arranjando confusão, enquanto que muitos outros sonham em servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Não faz a parte dele. Não quer aprender, não quer evoluir. Quando eu quero estudar, por exemplo, fazer faculdade, essas coisas assim, meus pais arrumam uma confusão, esse negócio assim. Mas é porque eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro, não tenho dinheiro. A gente tem que fazer a sua parte. Minha parte é a parte deles também. Isso é. Se eu quero, eu posso. Não importa que... Se eu quero, eu posso. Não importa o problema. Não importa. Não importa. Porque a alegria e o fulgor dos cimos jazem aberto a todos aqueles que se dispõem à jornada da ascensão. Eu quero, eu vou conseguir. Luta pelo seu ideal, luta por seu sonho. Eu já estou mais velha. Não, ninguém fica velho. A gente só fica velho quando a gente para de sonhar. Eu falo isso no grupo da terceira idade. Hoje foi dia do grupo da terceira idade na casa espírita. Eu trabalho com eles desde que foi fundado, em 87. Então, isso com a minha mãe, que ela é velha. Não tá velha que nada, mãe. Você tá um brotinho. É verdade, quando tem gente que fala assim, mas eu tô com 29 para
30, eu tô velha, meus pais sentem mais jovem, como esse rapaz aí, pensa ele é uma pessoa doente aí. Tá bonito, saudável. Meu irmão mais velho, era meu padrinho de batismo, inclusive. Meu irmão mais velho. Começamos a estudar, quando eu fui para o ensino fundamental, ele começou a estudar junto comigo. Foi criado o curso noturno, ele trabalhava no ginásio como zelador, foi estudar junto comigo. Estudou, fez faculdade de física, foi professor de física, de matemática, e quando ele desencarnou, ele era vice-diretor do ginásio, que ele estudou. Você quer melhor do que isso? Então, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Olha que coisa linda! Você quer uma coisa melhor do que essa? Te dá um reforço. Eu estudei, terminei o estudo depois, já até casada com filho, porque eu não pude, eu tive que trabalhar. Eu fui estudar o resto depois. Fui professora. Eu dava aula de português, de ciências, de programa de saúde e de biologia no ensino médio. Meu pai também foi professor. Tem uma parábola também sobre o sapo que ia subir na árvore, e as outras pessoas falam assim, você não vai conseguir, só que esse sapo era surdo. Aí a moral da história fala assim, seja surdo nas coisas negativas, porque fala pensa que a gente não vai conseguir, mas a gente nem liga para a pessoa que está falando. Isso mesmo. Aqui, agora olha o final do estudo. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Se eu quero, eu posso. Se eu penso, eu existo. Richard Bach, que escreveu, longe é um lugar que não existe. Se eu penso, eu estou lá. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter vontade. Se eu não querer é poder. E querer o bem. Isso que é a coisa melhor que a gente tem que fazer. É querer o bem. Fazer o bem. Querer o bem para o outro e para nós mesmos. Aí tem uma música muito linda que ela chama-se Aos Pés do Monte. Ela é maravilhosa, essa música. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Por isso vem, Jesus. E tem uma música da mocidade que eles cantam muito, e ela é muito linda. E ela diz assim, esqueci, eu estou misturando com uma outra.
Acho que eu tenho que cantar é a outra. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem e que seus sonhos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente enganando a gente. Veja a vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo, pois quem acredita sempre alcança. Flávio Venturini e Renato Russo. Flávio Venturini, espírita, trabalhador na doutrina espírita em Belo Horizonte. E quando o Renato Russo estava já doente com AIDS, ele visitando ele, os dois fizeram esta música. E ela é muito real para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. Muita paz a todos. Que tenhamos um bom resto de semana, resto de mês de maio, tão importante para a nossa vida, porque é o mês das mães também, né? Muito obrigada a todos.